Na Clube FM. Você está ouvindo Manhã na Clube. Está no ar, Terça da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde, aqui na Rádio Clube. É isso aí, são 10 horas e 32 minutinhos e estamos começando mais um Terça da Saúde. A Letícia está aqui novamente com a gente. Primeiro, bom dia para Letícia. Oiê, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube. Bom dia, Vanessa. Bom dia, doutor Renato. Muito bom ter você de novo aqui. E nós vamos falar com o doutor Renato Nese. Ele é médico da dor e vai falar quase que uma continuidade ao programa da semana passada. A gente vai falar sobre o canabidiol no tratamento da dor, porque é uma novidade que a Fórmula Certa trouxe, não só para Guaxupé, mas para a região toda. Então, é bom a gente esclarecer todas as dúvidas e quebrar todos os mitos sobre esse assunto. Doutor Renato, bom dia, seja bem-vindo ao programa. Olá, bom dia, Vanessa. Bom dia, Letícia. Bom dia, ouvintes da Clube FM de Guaxupé. Eu sou o Dr. Renato Nese, médico da dor, e vim explicar um pouquinho a respeito do que o médico da dor faz. O médico da dor, ele é um médico que trata qualquer tipo de dores, desde dores de cabeça, dores na coluna, nervo ciático, dores no quadril, nos pés, até dores abdominais que não se acha uma causa plausível e palpável, né, em alguns exames extras, e aí nós conseguimos fazer alguns tipos de tratamento específico para esse tipo de dor. Olha que legal, Vanessa. Pois é. Médico da dor e dor de tudo. Ou seja, gente, olha, quem tiver com dor, agora em Guaxupé nós temos um especialista. Inclusive, eu já vou até adiantar, ele tá ali o Dr. Renato tá ali no prédio da Life Medical Center, né? Ali na Rua Aparecida. Na Rua Aparecida. Então, eu achei super legal a gente ter um médico especialista da dor aqui, né? Exatamente, porque às vezes a gente tem essa coisa, né? Da dor de cabeça, principalmente, né? A gente não sabe quem procurar, né? Eu sofri muito tempo com enxaqueca e tudo mais, até descobrir a causa, né? E tendo um médico que é específico para isso, eu acho muito importante. Então, e hoje o doutor Renato vai falar um pouquinho pra gente, igual você disse, um pouquinho uma continuidade do programa da semana passada, né? Mas eu vou começar a fazer uma pergunta, assim, pro doutor sobre a cannabis, né? Doutor, a cannabis não é usada só para dor, né? Ela também é para dor, mas quais são as indicações, no modo geral, da cannabis? Então, a cannabis ela está sendo usada em pacientes com epilepsia, que é a convulsão recorrente, né? Para insônia, para ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E principalmente agora também, no meu caso, que é o foco, né? No caso de dores e inflamação. Uma dor crônica que o paciente às vezes fica tomando vários tipos de medicações e aí tem que tomar altas dosagens para melhorar essa dor, aumentando os efeitos colaterais. Com o uso associado da cannabis, ele consegue diminuir a dosagem de alguns opioides, né? Que é os que causam algum tipo de dano maior. E aí consegue aliviar a dor com menores dosagens, fazendo uma coadjuvantes, né? Os tratamentos associados e melhorando a dor do paciente, melhorando a qualidade de vida do mesmo. E pra gente saber, assim, igual muitas mães estão em casa ouvindo, falam assim, eu tenho dor no joelho, eu tenho dor disso, mas vamos supor, meu filho também tem dor. Criança também, se for indicação, se não tiver às vezes tendo uma resposta muito satisfatória com os medicamentos, digamos assim, mais tradicionais, criança também pode fazer o uso com indicação médica? Pode sim, pode e deve, na verdade, né? Porque ninguém merece ficar sofrendo de dor, porque diminui, como eu falei, a qualidade de vida. E desmistificar um pouco também, porque a cannabis medicinal, ela tem só o CBD, que é um princípio ativo que não tem a parte psicoativa da própria, vamos falar assim, da maconha em si. Então não tem o famoso THC, que é o que causa, às vezes, essa dependência, né? E essa parte de psicose, alucinógeno. Então, o CBD ele vem para entrar como formulação nos receptores endógenos que nós temos, que são os endocannabinoides, que eles auxiliam nesse tratamento da dor e diminuem cada vez mais a quantidade de outras medicações que tem que ser usada. Então, eu uso com bastante frequência no meu consultório, quando bem indicado,
para fazer o tratamento da dor e o paciente ter uma melhora da qualidade de vida. E assim, seria só dor crônica, dor aguda, todos os tipos de dor? Porque às vezes dor crônica é tratada de um jeito, dor aguda é tratada de outra forma. O senhor separa ou é no geral, assim, para utilizar o fitoquímico? Normalmente nós preferimos usar para dores agudas alguns anti-inflamatórios, analgesias mais potentes e posteriormente, caso não melhore, passados 3 meses, aí nós podemos lançar a mão aí dos endocannabinoides, né? Que são esses fitoterápicos que nós chamamos do CBD, e eles auxiliam bastante nesse tratamento, então, principalmente das dores crônicas. Como é importante salientar aqui também que é um tratamento que está lá fora do Brasil, ele já é amplamente divulgado, muito bem utilizado, porém ainda no Brasil ainda existe uma certa restrição, mesmo pela falta de instrumentos de pesquisa aqui dentro do próprio país nosso, como o alto custo, infelizmente, ainda dessa medicação. Mas, para um futuro próximo, se Deus quiser, nós vamos ter uma melhora disso, vamos conseguir padronizar e melhorar esse tratamento para ninguém ter mais dor. O canabidiol, né, que é o CBD, então ele pode também ter uma função anti-inflamatória, no caso, para aliviar esses sintomas também. Ele também tem essa função anti-inflamatória. Sim, ele auxilia tanto na parte da dor quanto na parte da inflamação, onde a maioria de todos os estudos que foram feitos, como eu falei, são poucos, né, aqui dentro do Brasil, mas com pesquisas também no exterior, ele melhora de 70% a 80% dos pacientes que fazem o uso concomitante de outros tratamentos. Então, ele é um excelente tratamento adjuvante e que vai ser um futuro próximo aí que nós vamos conseguir usar mais aqui no nosso país. Agora a gente vai, igual eu te falei a semana passada, o objetivo da farmácia não é estimular ninguém a utilizar isso ou aquilo, é ter o acesso, né? Exato. Ter o acesso por médico, igual o doutor Renato está falando, é difícil encontrar, é difícil, o custo é muito alto, então, para quem precisa do medicamento, ele vai estar... No caso, à disposição, se Deus quiser, com um preço bem mais em conta, que o nosso ainda está para chegar daqui uns 10 dias, e o acesso mais fácil. Porque quando a gente compra essas coisas em internet, ou sei lá de onde, sabe lá o que vem, né? E, doutora, assim, o tratamento da dor, agora a Vanessa estava falando, cefaleia, enxaqueca... Ou seja, uma infinidade de dor que dizem dor de cabeça, né? Do modo geral. São muitas. Mas pode ser tratado também com canabidiol. Tem diferença de enxaqueca. Explica um pouquinho pra gente a diferença da enxaqueca, da cefaleia e se pode ser tratado. Porque dor de cabeça todo mundo tem, né? Exato. Bom, na literatura médica, as famosas cefaleias, que são as dores de cabeça, elas são divididas em mais de 140 tipos. Mas as mais importantes que nós temos, que é essa enxaqueca, a enxaqueca ela condiz muito com a fotofonofobia. O que seria isso? A pessoa ela tem a piora da dor quando ela está com a luz intensa nos olhos, né? E quando escuta algum tipo de barulho ou ruído. Então, por isso que as pessoas que sofrem muito de enxaqueca, elas preferem ficar num quarto sozinha no escuro. Não é por isolamento pela dor, é porque se tiver algum tipo de claridade ou barulho, ela piora um pouco a crise de enxaqueca. E o canabidiol, respondendo já de contramão a pergunta, o canabidiol ele auxilia sim nos tratamentos de maioria de dores de cabeça e ele é amplamente utilizado, inclusive fora do país, né? Então, as pessoas procuram o médico da dor para poder resolver esse tipo de problema. Porque muitas pessoas sofrem com enxaqueca crônica, né? Que, ou seja, que vai tomando remédio e nunca para de ter as crises. E o canabidiol, em alguns estudos, provou que o tempo, né, de permanência sem crise, ou seja, o intervalo entre uma crise e outra, aumenta de 80% a 90%. Ou seja, quase que dobra o tempo sem crise de enxaquecosas. Então, isso é muito importante para o paciente. Demais, né? Porque é isso, a qualidade de vida e você ingerir um pouco menos medicamento, isso colabora demais, né, para o funcionamento do corpo e para
para reação a essas dores, né? Com certeza. Sentir dor, de modo geral, qualquer dor é muito ruim. Nossa, é complicado. É complicado. E assim, para fazer um uso do tratamento, né, a gente sabe que muitos medicamentos, eles têm efeitos colaterais, efeitos, né, reações adversas, principalmente os psicotrópicos, né? No caso do canabidiol, em específico, né, o CBD, que é o canabidiol, ele também tem esses efeitos adversos, alguma reação específica, ou eles em si não? Seria só o THC? Assim como qualquer droga. Droga no sentido que eu falo para você, ouvinte, é droga de drogaria mesmo, de farmácia, tá? Qualquer tipo de droga tem seus efeitos colaterais. Mas se existe uma liberação dessas medicações, né, para poder uso, já foram feitos vários estudos, passaram por vários testes, onde percebeu-se que o custo-benefício do remédio é muito melhor. Existem alguns efeitos colaterais, como diarreia, um pouco de dor de cabeça, mas são raros, então condiz com o tratamento. E além disso, o bom do CBD é que ele também tira um pouco da ansiedade gerada por dor, né? A dor em si já gera um pouco de ansiedade em quem ela está sentindo. Então, o CBD auxilia também nesse sentido. Às vezes a pessoa está com tanta dor que ela nem espera ali a recomendação tipo de 8 em 8 horas, né? Porque ela já fica com tanto medo de sentir dor novamente que ela acaba se medicando um pouco antes, né? E isso vai gerando um ciclo vicioso realmente, né? E isso gera um grande problema, que é a automedicação. Sim. Porque a automedicação é um gravíssimo problema, porque quando você usa o remédio sem uma orientação médica, o paciente pode ter esses efeitos colaterais exacerbados, e aí sem um preparo, sem um estudo prévio do paciente, acaba tendo alguns outros problemas. Como diz o outro, não adianta você cobrir um santo para descobrir o outro, né? Então você tem que fazer da forma correta. Exatamente. Eu conheci, né, tá falando de dor gera ansiedade, eu conheci, né, até agora, recentemente, uma moça que ela tinha aquela dor do nervo trigêmeo, que dizem que é uma dor, assim, insuportável, né? E ela tinha tanto medo de sentir a dor, igual a gente tá falando, porque é uma dor muito, muito intensa, que ela tomava o medicamento simplesmente todo dia, mas em doses altas, para não sentir a dor. Então, aí, no caso, essa ansiedade dela era tão grande que ela fala assim, nossa, Letícia, é uma dor, assim, quase que insuportável. Ela ficava... Essa dor do trigêmeo é um tipo de dor de cabeça, né? Para os ouvintes também que não entendem ainda a respeito disso, vou tentar explicar rapidamente o que é. Essa dor do trigêmeo seria uma dor do lado só de uma hemifácie, ou seja, só de um lado do rosto, que pode pegar tanto o rosto inteiro como partes dele. E é como se fosse a intensidade, para vocês terem uma noção aí em casa, é como se tivesse uma dor de dente no rosto inteiro. Então é uma dor que bateu um vento, aquilo exacerba, porque é uma dor neuropática, ou seja, que vem de origem nervosa. Então é uma dor em choque, uma dor lacinante, que isso atrapalha muito a qualidade de vida. E é bom, né? Pelo que vocês estão falando, o CBD, ele já dá uma amenizada na ansiedade, e isso pode ser uma indicação boa para esse tipo de tratamento? Exatamente, Vanessa, é exatamente isso aí. Ele melhora muito a ansiedade, melhora muito a dor. Porque a gente fica com medo, não adianta, né? Você tá fazendo tratamento de dente, a dentista fala lá, olha, é de tanta em tantas horas você toma o analgésico para controlar a dor e tudo mais, e a gente fica com medo. Nossa, se fica. Como, hein? E esse no caso do canabidiol, né, para esses tratamentos de dores, a gente sabe que existe muito, eu acredito até aqui no Brasil não tenha tanto, mas o modo de ingerir eles é mais inalação ou é uso oral? Eu acredito que aqui o senhor deva prescrever mais o uso oral, porque tem gente que tem dúvida de como é utilizado também. Isso, é fumado, é injetado, é tomado, é passado, né? Sim. Porque a gente fala muito, mas não fala do modo na via de administração do medicamento. A via de administração dessa medicação, aqui no Brasil, ela é muito recomendada a via oral.
pode ser usado também via retal, mas a maior recomendação mesmo é via oral. Então, e existe uma dosagem, inclusive, para crianças, que é em relação ao peso também por dia. Então, existe para desmistificar, então, para se ter uma noção, você de casa aí, que o CBD, ele pode ser usado até em crianças que sentem dores, entendeu? Então, ele é uma droga muito bem eficaz e segura. Tem uma pergunta aqui de ouvinte. Vou pedir para os ouvintes que estão conectados aí para mandar as perguntas pelo texto escrito, viu? Porque a gente não consegue abrir o áudio agora. A Sandra perguntou: Vanessa, bom dia, uma pergunta para o doutor. Meu pai tem 90 anos, reclama muito de dores nas costas. Ele pode tomar? Já levei em vários médicos, dizem que ele não tem nada. Então, ele pede para tomar, mas enfim, ele toma outros remédios para pressão, para diabetes, para tireoide. Gostaria de saber se pode ser uma indicação. O interessante é passar por uma consulta para se ter toda uma avaliação. Mas o CBD por si só, ele não tem uma contraindicação por essas patologias que a senhora citou aí no texto. Mas se for só isso mesmo, pode. Ou seja, se for em respeito à idade, não tem contraindicação em relação à idade. Pode ser tomado por pacientes de 90, 100 anos, sem problema algum, dependendo da patologia que tenha de base. Mas se for só essas aí que você passou, poderia tomar sim. Certo. Pode ser usado em criança também, né? Que é seguro, então... O idoso também. Porque normalmente criança e idoso são assim, o tipo de estudo do medicamento para eles tem que ser uma coisa assim até mais segura. Então, se pode ser utilizado em criança, em idoso normalmente também, né? Certo. Mais alguma coisa a acrescentar? Então, eu gostaria de perguntar para o doutor, assim, essas dores, a gente falou muito da dor de cabeça, a ouvinte falou da dor nas costas, né? Mas tem dor na coluna, por exemplo, tem muita gente que tem dor, né? Hérnia, ou então uma dor que eu estava vendo, inclusive, uma matéria, que tem muitos profissionais que lutam MMA, que são atletas, né? Sim. São atletas e que logo após a luta eles utilizam... Eles levam o corpo ao limite, né? Ao limite. Eles utilizam o CBD, inclusive para relaxamento muscular. Então, para quem... Agora eu acredito que no Brasil também irá sair, mas para atleta também, para ser não só que tenha a dor antes, mas que vá após uma atividade intensa, igual o MMA, muitos atletas, lutadores utilizam. Eu acho que aqui no Brasil também é uma tendência, né, de Sim. ser utilizado nessa... Como o CBD ele tem essa parte anti-inflamatória, né, e ele não afeta diretamente os rins como os anti-inflamatórios rotineiros que se usam aí, então ele auxilia bastante nesse tratamento. E além disso, como eu já falei, ele diminui um pouco a ansiedade. E o lutador, né, que faz esse tipo de esporte, ele gera uma ansiedade antes da luta, então isso também já controla um pouco. Apesar de não ter o THC, que ele não é um psicoativo, ele auxilia nessa parte também da ansiedade. A Beatriz está perguntando sobre a fibromialgia, se é indicado. A maioria dos estudos, Beatriz, tem relação com a fibromialgia aqui no Brasil. Então, assim, de 80%, como eu já falei, de 70% a 80% dos pacientes que foram avaliados, né, inclusive que tinham fibromialgia, tiveram uma melhora importante com o uso do CBD. Então, sim, é uma das indicações mais precisas para o uso de CBD. Tem uma pergunta, tá meio confusa, mas eu vou tentar porque às vezes vocês entendem melhor do que eu. Longactil em gotas, tomar de 8 em 8 horas para soluço. A pessoa pode perder a fala? Não entendi a pergunta. Ô, Silene, a gente não conseguiu entender muito a sua pergunta por aqui, mas se você conseguir, o doutor qualquer coisa manda inbox para você, tá bom? A Neuza está perguntando para mal de Parkinson. Também tem estudos relacionados a mal de Parkinson também. É uma outra indicação que está sendo estudada. Não tem ele foi um dos primeiros, os primórdios, né, do uso do CBD foi para a parte de Parkinson e de epilepsia. Então, sim, tem um auxílio importante nessa parte, sim, do Parkinson. Melhora também. muito a qualidade de vida, né? Muito.
É isso aí. O pessoal está perguntando novamente onde é que o doutor vai atender. Local de atendimento. A Maria pediu para repetir. É no Life Medical Hospital, né, que é eu não sei. É ao lado ali da Fórmula certa. São vizinhos. Ao lado da farmácia. E o senhor já está atendendo lá? Já estou atendendo desde março aqui já. Tem algum telefone para contato? Tem sim, eu ia tudo. Eu tenho o telefone lá do doutor, da secretária, é 99978-2162. Eu vou repetir. Pode repetir, por favor. Porque foi o tempo da pessoa pegar o papel e a caneta. 99978-2162. As últimas perguntinhas aqui, só pra gente fechar. A Laís está perguntando, ela faz tratamento artrite, artrose, osteoporose, fibromialgia, se o canabidiol é indicado. Apenas só na osteoporose que não tem indicação em si, mas as demais patologias que foram citadas, sim. Sim, certo. E uma das maiores indicações de dor são essas 3 que ela citou. Outra pergunta, dor crônica de estômago. Aí já o canabidiol ele já auxiliaria na diminuição da quantidade de medicações e não com uma droga única, certo? Então associada, né? Associada, isso. E uma última aqui, a ouvinte fez cirurgia no fêmur, ela tá com muita dor, ela pode usar? Pode, uma associação de medicações do canabidiol associada às vezes a um opioide, um analgésico potente com algum anti-inflamatório, com certeza. Então tá bom. Então é isso. Muito obrigada. Geralmente as perguntas vão surgindo mais pro final, porque a pessoa vai ouvindo e fala, deixa eu perguntar isso, né? Exatamente. Mas foi muito bom. Eu acho que é isso. Eu acho que é um medicamento novo que está chegando no Brasil assim de uma forma mais divulgada, e a gente precisa quebrar esse tabu aí, né? De um medicamento que pode auxiliar tanto na qualidade de vida das pessoas. Com certeza. Vanessa, eu queria agradecer o Dr. Renato por ter disponibilizado o seu tempo, vim aqui na rádio, esclareceu muitas dúvidas, muitas perguntas, e queria deixar um abraço para todos os ouvintes da Rádio Clube, que eu estava com saudade também. Que coisa boa. Obrigada, eu doutor também Renato. Queria agradecer a todos os ouvintes e só fazer um lembrete que às vezes, infelizmente, vai ser alguns especialistas que falam, você tem que acostumar com dor. Não precisa acostumar com dor. Existem tratamentos para todos os tipos de dor, porque dor como diz o Epicuro, o filósofo, a felicidade é simplesmente a ausência de dor. Então, você não consegue ser feliz plenamente se você tiver dor. Então, existe sim tratamentos que vão amenizar e até curar essa dor de vocês. É isso aí. Muito obrigada, doutor Renato. Seja bem-vindo numa próxima vez aqui. Seja sempre bem-vindo. E fique aqui com a gente no nosso Manhã na Clube. Rádio Clube apresentou Terça da Saúde. Rádio Clube, a emoção simples, a comunicação que você gosta. Ô mãe, eu tô indo lá na CEMIG resolver um probleminha, tá? Até mais tarde. Simplifica a sua vida, meu filho. Dá aqui que eu dou